Ah, que Ok. bom. Ficou aí? Sim. Sim, deu tranquilo. Isso aí, nós estamos vendo e ouvindo vocês. Vocês estão ao vivo já. Tá bom. Obrigada. Milton Borba já apareceu aqui já. Então agora conversa com o povo. Tá, já estamos vendo vocês. Seja bem-vindo aí, Carla Lima, ao vivo e à voz. Boa noite, irmãos. Boa Boa noite. noite. Fica na paz, pastor. Bem-vindo, Denise Guia. Vamos aguardar mais um pouco aí a chegada dos irmãos. Acho que nós já estamos atrasados, já podemos já, porque o povo esperou pela gente. Hamilton, Denilza, Vanusa. Deixa eu subir mais Vamos lá, pouco Fran. aqui. Pronto, Dezel Lima está assistindo. Luísa Lana. Lana, boa noite, Elisete, Lana. Elisete. Elisete. Wagner, Pastor Wagner, que coisa boa. a Marcele. Vamos lá, cumprimento os irmãos e começa. Boa noite, amados. É com grande alegria que a gente aceitou aqui o convite do nosso irmãos William e Meren Cabral para estarmos nesta noite junto com vocês aí, estudando um pouco com respeito à palavra do Senhor e estarmos também orando pelas famílias da nossa igreja, pelas famílias em geral. Foi nos dado um texto para a gente estar explanando sobre ele, e o texto se encontra lá em Efésios 5, 21. Queria que vocês estivessem abrindo as suas Bíblias. Enquanto vocês estão aí abrindo a Bíblia, a Márcia vai estar fazendo uma oração neste momento. Esteja orando conosco. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Estamos aqui, Senhor, porque te amamos, Senhor, porque te buscamos, Senhor. Senhor, por favor, esteja conosco, fale conosco, Senhor. Nos ensina, nos direciona, nos mostra o caminho, Senhor, porque sabemos que a sua força é que nos conduz, Senhor. Senhor, abençoa o seu servo Francisco, que vai fazer esse estudo agora, e abençoa todas as pessoas, todas as famílias que estão conosco nessa noite, Senhor. Abençoa, Pai. É isso a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Efésios 5, verso 21. A Márcia vai estar lendo esse texto aí para nós. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amados, esse texto que Paulo escreveu aos Efésios é um lindo texto, mas também é um texto que nos traz uma linha tênue, um limite aonde a gente pode estar de um lado ou do outro. Quando ele escreve essa carta, é uma carta livre, é uma carta que a princípio ela foi lida, direcionada à igreja de Éfeso, mas também depois que passou pela igreja de Éfeso, ela também migrou ali para outras igrejas. E diante
dessa colocação paulina, que diz sujeitando-vos uns aos outros, quando eu me deparei com esse texto, eu fiquei pensando primeiro na dificuldade que Paulo iria enfrentar, se bem que quando ele escreveu, ele não faz nenhum relato, a carta aos Efésios não tem nenhum relato sobre problemas, dificuldades da igreja com relação à doutrina ou outra coisa assim. Mas Paulo, na realidade, ele coloca aqui um tema que não era muito comum para aquela época de ser aceito assim de imediato. Porque quando ele fala sujeitando-vos uns aos outros, é um tema complicado, né? Talvez para nós, né, nos dias atuais, não seja tão difícil como foi ou como seria para a época paulina, né? Na época do escrito. Porque ele fala sobre uma condição que levava aos senhores daquela época, e como era comum ainda a escravatura, ele colocava ali, então, em pé de igualdade, o senhor com seu escravo, ou o senhor com a administração da sua casa ou do seu negócio. E isso, a princípio, né, parece ser um tema bem complicado e em termos até de não ser o ideal para aquela época. Mas a gente pode também analisar esse texto de uma outra forma. A gente pode analisar esse texto dentro de uma condição que nos leve a esse submeter-se. Porque Paulo não estava escrevendo simplesmente para um povo que não tinha o conhecimento do nosso Deus Altíssimo, do nosso Deus vivo e todo-poderoso. Ele estava escrevendo isso para uma igreja. Aí já muda a situação, já muda a linha que nos traz essa barreira. A gente já começa a pensar, então, de uma outra forma e do outro lado desta linha. Márcia vai ler aqui com respeito do significado dessa submeter-se. Submeter-se, ele encontrou somente essa palavra submeter-se apenas no verbo pronominal, que significa dobrar a cerviz, abaixar a cabeça, render-se, limitar-se. Bom, dentro dessa colocação aí do verbo, a gente vê então que submeter-se é uma pessoa que dobra a cabeça. Dobrar a cabeça no sentido do outro. Estamos falando de família, né? É uma pessoa que simplesmente ela abaixa a cabeça em prol do outro. O marido pode baixar a cabeça para a esposa, né? A esposa pode baixar a cabeça para o marido pode baixar a cabeça para o filho, né? Mas tem uma coisa muito importante aqui que dá uma complementação a esse verbo, né, de submeter-se. Lê, Márcia. Isso aqui? É. Então, submeter-se é um viver segundo a vontade de Deus. É amar com reverência. Então, mas por causa do temor. Uma das coisas importantes, então, nesse verbo está nesse submeter-se em uma vontade plena de Deus. Eu lembro, então, da história de um grande homem de Deus, Isaías, quando ao seu chamado, que ele
vai e ver ali a glória de Deus enchendo o templo, então ele fica ali num ato de desespero pela sua condição de pecador. Quando ele vê então ali a santidade de Deus diante da sua pessoa, ele entra ali então num ambiente de desespero. Então, o que ele espera dali é que seria então ali consumido, porque ele viu o Senhor da glória. Esse temor que ele sentiu ali foi um alívio também dentro da resposta de Deus, que foi lá e sentiu aquele temor dele ali, aquele medo, e socorreu o profeta tocando com uma brasa nos seus lábios e assim sarando os seus pecados, né? Tirando dele o peso da culpa que ele carregava. Mas o que eu quero me referir com respeito a essa passagem de Isaías é o lugar em que ele estava pisando. É o lugar em que ele estava. Isaías estava ali diante da santidade de Deus. E o temor dele naquele momento foi um temor de estar diante do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Temor, às vezes a gente confunde com medo. A gente, às vezes, confunde o temor com um ato desesperador. Mas o temor, naquele momento ali, não foi um momento de desespero. Foi um momento de reverência. Foi um momento de conhecimento. De consciência da grandeza de Deus. Um outro tema que esse texto traz aqui para nós nesta noite é o tema do... Atos 10, é isso? Não, eu queria que você lesse aqui. Tá. Temor a Deus é uma alegre consciência da grandeza de Deus. Temor a Deus é uma alegre consciência da grandeza de Deus. É uma grata constatação que somente nele nossos corações encontram a verdadeira paz. Então, se o amor de Deus é uma alegre consciência, ou seja, é uma felicidade que a gente encontra em Deus, isso também nos traz paz. É essa aproximação que eu quero frisar nesta noite para as famílias que estão nos ouvindo nesta noite. Que às vezes nós nos aproximamos de Deus e queremos receber da parte dele aquilo que almejamos e pretendemos, mas sem uma reverência, sem colocar na pessoa desse Deus a santidade que ele é. Às vezes nos colocamos em nível de igualdade no seu trato, no seu relacionamento com ele. Às vezes, por a gente viver na graça, debaixo da bondade de Deus, a gente esquece que o nosso Deus, ele é todo poderoso, que ele é um Deus que opera maravilha em nossas vidas, mas ele requer de nós um ambiente de santidade. Um ambiente que quando a gente chegar diante da presença dele, a gente possa tirar as nossas sandálias e entrar descalço diante da sua presença, para que ele possa derramar da sua graça e da sua infinita alegria em nossos corações
e em nosso lar. É um momento que nos alegra estar diante de Deus. O temor é uma alegria infinita. É uma alegria que nos traz um grande prazer, que nos traz comunhão com esse Deus. Atos 10, livro de Atos, capítulo 10, versos 34 e 35. 34 e 35, diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa, mas que lhe é agradável aquele em que em qualquer nação o teme e o faz o que é justo. Então é isso que Deus requer de nós. Então, quando a gente está em temor diante dele, a gente está dentro dessas condições. Ter temor a Deus é estar dentro dessas condições de justiça. É estar dentro de um papel agradável, onde Deus possa olhar para nós. Ser temente a Deus e submeter-se ao outro é só para aquele que está na luz. É só para aquele que está na presença do Senhor. Mas a gente tem a nosso favor o doce Espírito de Deus que habita em nós, aquele que molda os nossos corações e que nos coloca em uma boa condição de vivermos Em santidade. essa santidade com Ele e com o outro. Concluindo essa palavra nesta noite, que eu não vou me alongar muito, 3 versículos. eu vou citar para vocês aí 3 versículos da Bíblia que podem nos ajudar a viver uma vida de temor diante do nosso Deus. Márcia vai ler. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor do Senhor traz alguns benefícios para nós. O temor do Senhor, no Salmo 111, verso 10, ele traz para nós o benefício da sabedoria. Traz o benefício de vivermos uma vida sábia diante da sua presença. É o princípio da sabedoria. O outro verso está escrito aqui em 2 Crônicas 19, verso 7. Vou ler. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Guardai-o, fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem separação de pessoas, nem aceitação de presentes. Então veja bem, amados, que o temor ao nosso Deus, ela é um temor que nos traz muitos benefícios. Veja bem que Ele não separa as pessoas. Deus não separa. Ou seja, Ele não olha para nós com exceções de pessoas. Para Deus não há nem alto nem baixo, Nem rico, nem nem pobre. rico nem pobre. Nem branco, nem preto. Deus não trata esposo e esposa em modos diferentes, mas Deus nos trata com plena igualdade. Deus nos trata com o mesmo amor a qual Ele amou o seu Filho. E é com este amor que Ele também nos chama, né, a vivermos em família.
a vivermos tratamento de marido, esposa, esposa, marido, pai, filho, filho, pais, né? Com esse amor que Ele quer nos conduzir em família a viver uma vida que seja plena no temor dEle. Tem um outro verso aqui para a gente encerrar nesta noite. Provérbios 16, 6. 6? Isso. 16, 6. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Vejam outro benefício, então, para você buscar esse temor do Senhor. Você está livre do mal. Porque o Senhor guarda aqueles que o temem. Ele protege, Ele cuida. Deus ampara. A sua boa mão está estendida, né, a nosso favor. Ele nos cobre com seu grande amor. Então, o temor do Senhor nos deixa a viver uma vida frutíferas diante do Senhor. Posso fazer uma pergunta? Márcia quer fazer uma pergunta. Então, como? O que a gente tem que fazer para se sujeitar uns aos outros com temor em Cristo? No temor a Cristo, no temor de Cristo. Para nos estarmos sujeitos uns aos outros, no temor de Cristo, é necessário a gente estar pisando um ambiente que condiga com aquilo que realmente a gente professa em termos de fé. Viver em santidade. É necessário que a gente esteja vivendo num ambiente santo, diante de um Deus santo, vivendo uma família santa, vivendo uma comunhão santa. É isto que é necessário para a gente viver nos dias atuais, Sujeitando uns uma aos família saudável. Uma família saudável é uma família que vive em santificação. Família saudável é uma família que vive num ambiente santo, ou seja, diante do temor do Senhor. Meus amados, que estou encerrando aqui essa palavra, que Deus abençoe os vossos corações, e eu quero trazer para nós já, para o encerramento, os pedidos de orações. Foi aqui trazido para nós nesta noite pela nossa irmã Denise, que estivéssemos orando pelo senhor Aldeci, pai da Fernanda. Ele está enfermo, precisa das nossas orações. Orar também pela senhora Helena, ela está internada, ela é de lá de Alagoas, está internada com problemas do Covid. Orar também pelas famílias da nossa igreja, né? Orar também pelas famílias que estão enlutadas. Né? Vamos estar orando neste momento. E peço que você esteja curvando a sua cabeça e também orando em conjunto aí com a gente. Pai amado, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, porque o teu amado Espírito que vive em nós, ele nos chama ao Pai e nos move a todo momento a vivermos uma vida santa. O Senhor, ó Pai, tem se compadecido, ó Pai, dos teus filhos e tem chamado a viver uma vida diante da tua presença no temor da tua bondade. Por isso que neste momento, ó Deus, eu clamo pelas famílias da tua igreja. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, esteja envolvendo, ó Pai, cada vida, cada filho, cada esposo, esposa, pai,
Que possamos viver, ó Deus, uma vida harmoniosa diante da Tua presença. Mas nós te damos graça, porque o Teu grande amor tem nos alcançado e tem nos moldado a olhar para o outro como assim o Senhor olhou para nós. Sim, Senhor. A viver no outro o amor que o Senhor nos amou. E a doar, ó Pai, este amor em plena liberdade diante da Tua presença. Por isso nós também oramos neste momento, ó Pai, pelos enfermos. Que o Teu Espírito Santo esteja neste momento, ó Pai, pairando sobre cada um enfermo, na sua enfermidade, trazendo alívio, ó Pai, às suas dores, trazendo, ó Pai, ali cura, ó Pai, segundo a Tua vontade. Usa os médicos, ó Pai, que estão, ó Pai, operando e tratando essas pessoas. Dá-lhe a ele inteligência, ó Deus, para que possam ali aplicar medicamentos eficazes, ó Deus, em seus tratamentos. Cuida de todos aqueles que estão, ó Pai, nos hospitais. Põe a Tua mão sobre eles neste momento. Fortalece os corações, ó Deus, dos médicos, dos enfermeiros, de todos os profissionais de saúde. Cuida, Senhor, deles. Toma nas Tuas mãos. Dá-lhe a eles, ó Pai, discernimento, ó Pai, da sua profissão. Cuida, ó Deus, do nosso irmão William, da nossa irmã Meren Cabral, que estão, ó Pai, diante, ó Deus, deste ministério de família. Fortalece ali, ó Deus, o seu relacionamento, o seu lar. Dá-lhe a eles, ó Deus, inteligência, ó Pai, para que eles possam conduzir este ministério segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Te pedimos, ó Deus, pelos nossos pastores, pastor Desiel, pastor Wagner, toma eles nas Tuas mãos, Senhor Deus. Tu tens, ó Pai, dado a eles palavra vinda dos Teus lábios. Tu tens dado a eles discernimento vindo do Senhor para cuidar e dirigir a Tua igreja aqui em Venda das Pedras. Fortalece na Tua graça o seu lar. Dá-lhe a eles, ó Deus, uma porção dobrada do Teu grande amor. É isso que nós te pedimos e te damos graças, em um nome santo e amoroso do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Agradeço a todos aí pela participação e que Deus possa assim derramar da sua graça sobre as vossas vidas, sobre os vossos lares. Que Deus abençoe. Boa noite.